Tudo foi acontecendo aos poucos. Eu dizia: desliguem a TV, por favor. E nada. Então eu gritava: desliguem essa TV! E mesmo assim, meus filhos não me ouviam. Eu mesma tinha que levantar e desligar. Todos os dias acontecia isso e eu comecei a notar que eu não era ouvida. Outro dia estava numa festa com meu marido e eu já não estava passando bem, não estava legal. E ele estava com um amigo conversando e eu cheguei até ele e disse: meu bem, vamos embora, eu não estou passando bem. Ele nem olhou para mim. Era como se eu não existisse. Eu saí e pensei: eu sou a mulher invisível. Ele não me nota. As minhas emoções são invisíveis. Eu sou invisível. Ninguém me nota. Fiquei muito triste e me calei. Passaram-se os dias e uma amiga nossa, Alice, voltou de uma viagem da Inglaterra. As amigas eufóricas queriam fazer uma reunião e nós fizemos. Queríamos celebrar a sua volta. Estávamos todas ali reunidas em volta à mesa. Eu me senti horrível. Eu me olhava. Meu cabelo estava preso. Eu tinha feito uma maquiagem no carro. Eu estava vestida com uma roupa qualquer. Quando de repente Alice se levantou e veio e falou: eu trouxe para você esse livro. Olhei o livro e agradeci. E era um livro que falava sobre as catedrais da Inglaterra. Não entendi por que ela tinha me dado este livro, até ler a dedicatória. A minha querida amiga, com admiração por tudo de bom que você constrói, ninguém vê. Imediatamente, eu comecei a folhear esse livro e eu comecei a ver catedrais enormes, lindas, maravilhosas. E me veio um questionamento: quem foram os construtores? E eu folhava e não achava. Apenas tinha construtor desconhecido. Esses homens deram as vidas para a construção dessas obras. Dia após dia, muitos sacrifícios foram dados. Tinham igrejas aqui que demoraram mais de 100 anos para serem construídas. Muito mais do que a vida útil de um trabalhador. E nem ao menos um reconhecimento. Eu li aqui e eu me emocionei muito com uma história que um dos escritores leu e falou. Um dos construtores estava esculpindo um lindo pássaro. E esse pássaro ia ficar escondido no telhado de uma das igrejas. Uma das pessoas virou e falou: por que você está gastando tempo, energia, com tantos detalhes, com esse trabalho? Ninguém vai ver, ninguém vai apreciar a tua obra. E ele virou e disse: Deus vê. Imediatamente eu senti Deus falando comigo. Deus me falava: eu te vejo. Você não é invisível para mim. Eu vejo cada bolo que você faz. Eu vejo cada lágrima que escorre do seu rosto escondido. Eu vejo o seu cansaço após um dia de trabalho. Imediatamente o Espírito Santo começou a me ministrar. E ele falou: a obra que você tem construído é como uma dessas catedrais. Talvez você nem veja, mas se você construí-la bem, eu habitarei nela. Imediatamente eu me alegrei e a invisibilidade não era mais um problema para mim. Pelo contrário, ela era o antídoto para o meu orgulho. Ela era a minha cura, a cura para o meu egocentrismo. E eu entendi tudo, que o meu trabalho, ele não é feito para homens. O meu trabalho, ele é feito para Deus. Hoje, nós estamos aqui comemorando um dia muito especial, o Dia das Mães. Essa é uma história fictícia, mas talvez você, mãe, se sinta invisível assim, dentro da sua casa, talvez com seus filhos, com seu marido.
Mas hoje eu quero te dizer algo. Você não é invisível. A sua obra será um monumento para Deus, mas faça para Ele. Feliz Dia das Mães. Pode se sentar, meninas. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, amada igreja que está conosco aqui hoje, nós queremos compartilhar com você da nossa sala aqui de comunhão para a sua sala. Vai ser um culto diferente, vai ser um culto de testemunhos, vai ser um culto onde essas amadas irmãs vão poder compartilhar um pouco delas. Nós não vamos ler muito a palavra, porque há um texto na palavra de Deus aqui, em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, que diz assim: será que com isso estaremos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado como sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Minhas amadas, vocês que estão aqui, vocês são cartas vivas de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. E você, meu amado, que está na sua casa, mamãe, papai, família, também são cartas vivas. Porque a nossa vida é um testemunho. E nós vamos orar agora, pedindo para que o Espírito Santo de Deus use cada testemunho, use cada louvor. Que você que está aí no seu lar, cante conosco, ore conosco, participe conosco. Venha se sentar conosco nessa sala. Porque o Senhor já está aqui conosco também, está contigo também aí, amém? Pai amado, nós queremos entregar ao Senhor o culto desta noite. Senhor, que cada casa, cada lar representado que está aqui assistindo junto conosco, Pai amado, este culto ao Senhor, seja edificado, ó Deus, através de cada testemunho, através de cada louvor, de cada adoração. Senhor, porque nós preparamos este culto e essa tarde, e essa fim de tarde, noite nessa sala para o Senhor. Recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. As meninas vão estar cantando agora, não é mesmo, um cântico que fala da doçura do teu falar. Sabe, que você possa ir na sua casa amolecer o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus tratar lá no profundo do seu ser. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olha pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto diante de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar,
eu preciso de ti. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos estar falando sobre maternidade, experiências de maternidade. E este cântico fala muito disso, né, Priscila? E a gente escuta você sempre cantando na igreja, no louvor, mas a gente não conhece muito da sua carta viva. Eu já conheço a sua história. E é uma linda história. Mas que essa história possa vir abençoar o povo da igreja, amém? Amém. Todos veem esse sorrisão assim, né? Não sabem, né? Quanto eu já fui curada nessa minha vida, né? Para vocês entenderem um pouco, eu queria primeiramente ler o versículo de Jeremias 1:5, porque vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero falar aqui. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. É forte. Bom, mas eu queria muito já começar a falar dos meus filhos. Mas o Senhor me incomodou demais para contar um pouco da minha história e a mudança que Deus fez na minha vida. Minha mãe se relacionou com o meu pai com 17 anos para 18 anos. Ela não tinha conhecimentos, o meu avô era muito rigoroso, muito severo. E ela conheceu o meu pai era da igreja. E eles começaram a namorar. E desse namoro veio um fruto, antes do casamento. Isso fui eu. E isso causou grandes dores nas nossas famílias. Minha mãe sofreu demais. O meu avô não era cristão nessa época. E a primeira coisa que ele fez, ele colocou minha mãe para fora de casa. E a minha mãe foi morar com a família do meu pai, que eram racistas. E racistas mesmo. E o meu pai, ele não era um cristão verdadeiro. Ele desonrou a minha mãe. Ele pediu provas para minha mãe do amor dela por ele. E desonrou a minha mãe. Por isso que foi foi gerado, né? Fui gerada nisso. E como a gente já sabia que ele, né, não era cristão verdadeiro, depois de 2 meses que minha mãe saiu do lar dos meus avós, o meu pai saiu da igreja. E ali começou um grande tormento, né? Minha mãe foi muito judiada pelo meu pai e pela família. E quando eu nasci, a primeira coisa que eles foram ver era se eu era branca, se eu tinha cabelo liso. E eu era morena do cabelo, bicha.
eles me negaram nome, negaram carinho, negaram todo tipo de afeto que um bebê precisa ser acalentado pela família. Foi me negado. E o meu pai, depois de 1 ano que eu tinha nascido, meu pai foi para um regime penitenciário, porque ele escolheu coisas erradas. E aí a gente começou quase num processo de mendigar, porque meus avós paternos não queriam a gente lá, pela nossa condição de sermos negras, para eles. Então a gente visitava um monte de gente da igreja que a gente frequentava em horários de almoço, para a gente poder almoçar. Minha mãe limpava a casa de pessoas para a gente poder jantar. E assim, a nossa vida foi quase de mendigas. Mas uma coisa que sempre me marcou, minha mãe nunca me negou. Minha mãe me abraçou. Amém. Teve muitas pessoas que falavam assim: dá ela para adoção. Você é nova, você só tem 19 anos, você é nova. Dá ela para adoção. Tem um monte de gente querendo filho. Vai ser feliz. E a minha mãe não me deixou. Então, assim, isso assim, foi assim, a maior prova de amor para mim, já desde pequenininha. E aí a gente foi passando por grandes lutas e grandes dificuldades, mas o Senhor nos sustentando em todas. Quando eu fiz 14 anos, o meu pai saiu desse regime penitenciário. E eu achei que a minha vida ia mudar, que eu nunca mais ia ser abusada sexualmente, porque até os 7 anos eu já tinha sido abusada 7 vezes, né? Então eu achava que, o meu pai herói vai me salvar, ninguém vai me bater, ninguém vai mais judiar de mim, ninguém vai falar que eu sou feia, nojenta, eu sou o resto, porque era assim que até minhas próprias primas falavam, que eu era o resto. O tênis que era resto delas passavam para mim. Eu fiquei uma vida cheia de calos no pé, porque eu tinha que calçar aquilo que me davam, não o que me servia, né? E eu achava que aquilo ia mudar. Meu pai chegou. E com 2 meses que meu pai chegou, meu pai me deu uma surra, porque eu não tinha secado a louça. Ele quase me matou, de tanto que ele me bateu. Aquilo me cresceu uma revolta, que eu não queria chegar nem perto dele. Eu queria denunciar ele, eu queria fugir daquele lugar, mas eu não tinha para onde ir. E a minha mãe sempre foi muito temente ao Senhor. E a minha mãe sempre aguentou as pontas, achava que ela tinha que aguentar aquilo, porque ela errou, porque ela engravidou antes de casar, né? E foi assim, lutas. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai foi de novo para um regime penitenciário. E a gente mudou, a gente já estava morando aqui em Sorocaba, que eu vim de São Paulo. E um pastor da igreja que a gente frequentava falou: faça uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem. Procura uma profissão, Neuza, porque você não tem nada. Daqui a pouco você vai ficar velha, você não vai ficar aguentando fazer faxina por aí. E ele apoiou a minha mãe, a igreja que a gente estava apoiou a minha mãe, para minha mãe se formar em enfermagem. E a minha mãe se formou e a gente conseguiu alugar uma casa, né? Tudo com fruto dessa conquista dela. E foi tão lindo, foi momentos assim que foi maravilhoso, que eu guardo muito assim na minha mente. Foi a primeira vez que a gente fez compra na vida. Que a minha mãe pegou um carrinho e falou assim: pegue o que você quer. Porque eu sempre vivi de doações, né? E foi lindo, foi lindo. E aí quando eu fiz 19 anos, eu conheci um moço. E ele era maravilhoso, um excelente pai, um excelente filho, né? Um excelente homem. Ele era um excelente homem. E a gente começou a namorar e ele me respeitava como eu era. Eu não precisava fingir
como eu sempre fingi. Eu fingia que tinha pai, eu fingia que o meu pai estava no exterior. Eu sempre fingi. Eu falava que meu tio era meu pai, né? Eu sempre fingi. E para esse moço eu não precisei fingir. E nós namoramos 4 anos e a gente já estava prontos para se preparar para o casamento. A gente já estava sonhando. A gente já tinha ido até ver arquiteto para construir a nossa casa. A mãe dele tinha cedido para a gente uma parte do terreno dela para a gente construir. E aí teve um dia que ele foi numa determinada igreja. E lá eles têm por costume perguntar se tinha alguém que queria se batizar, descer as águas do santo batismo. E ali ele desceu as águas do santo batismo dessa igreja. E aí assim que ele saiu desse culto, ele voltou, ele veio para minha casa e falou assim: eu me batizei, agora a minha vida é outra, você vai ter que se batizar também para a gente poder casar. Se você não se batizar, acabou aqui, porque eu encontrei Deus. E eu falei: jamais eu vou me batizar lá, porque eu já era batizada. E a gente sabe que é um só batismo. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele retirou a aliança, que a gente já usava a nossa aliança de noivado. Ele retirou a aliança. Ele deu para minha mãe. Ele falou: Neuzinha, muito obrigada por ter confiado em mim. Mas a partir de hoje, eu não sou mais nada da Priscila. Isso acabou comigo, porque eu achava que pela segunda vez um herói veio me resgatar. E não veio. E não veio. E em vez de eu procurar Deus, minha mãe era crente. Eu nasci na igreja. E em vez de eu procurar Deus, eu procurei o mundo. E eu bebia tanto, gente, eu bebia tanto. Eu bebia de segunda a segunda. Muitas vezes os meus amigos que eu tinha conhecido me traziam na caçamba da picape deles e me colocavam dentro do prédio que a gente morava para o porteiro me levar. Porque muitas vezes eu quase entrei em coma alcoólico. E foi aí que eu experimentei drogas, prostituição, porque tudo eu queria esquecer. Eu queria esquecer que eu fui rejeitada. Eu fui rejeitada. E nesse meio eu conheci o pai da minha vida. Minha filha de 17 anos. Meu tesouro. E ele era muito charmoso, ele era muito, né? Ele envolvia a gente, eu estava bem vulnerável. E eu falei assim: eu acho que é esse agora, é esse. Que vai me dar aquilo que eu sempre quis, um lar. Eu sempre quis um lar, eu não queria um marido, eu queria um lar, né? Porque eu nunca tive. E passado 2 meses eu fiquei grávida da Luísa. Aí volta a história de 24 anos atrás. Minha mãe ficou grávida e eu fiquei grávida. E eu falei: e agora? Como que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Ele falou: espera eu ajeitar todas as coisas. Ele era dono de um restaurante aqui em Sorocaba. Espera eu ajeitar todas as coisas. A gente vai falar para sua mãe com tudo já pronto, com casa, com tudo. Eu falei: tá bom. Com 15 dias ele sumiu. Ele vendeu a sociedade dele e ele sumiu. Ninguém achava ele. Até que eu acho que, vou falar assim, misericórdia, né? Do sócio dele, um dos sócios dele, pegou e falou assim: Priscila, ele era casado. Ele só estava dando um tempo para a esposa dele, que eles estavam numa crise. E ele voltou para Curitiba. O meu mundo. Eu falei: meu Deus, eu me envolvi com me casar. Meu Deus, meu Deus. E grávida, como é que eu vou contar para minha mãe? Como é que eu vou contar para minha mãe? E foi aí que eu tentei me matar. Eu morava no 11º andar. E eu sentei naquela sacada.
E eu falava, meu Deus, me ajuda. Eu não quero dar esse desgosto para minha mãe. Minha mãe não merece, minha mãe não merece. Mas o Senhor não permitiu. E aí na minha mente eu falei assim, eu vou falar de uma vez só. Porque eu sei que ela vai me botar para fora de casa. E eu vou ter que decidir a minha vida. E minha mãe trabalhava muitas horas do dia. Só que era no mesmo andar que a gente morava, porque a dona, a patroa da minha mãe, era a dona do andar todo. E ela nos deu um apartamento para a gente morar, para minha mãe ficar mais perto. E aí minha mãe veio em casa. Eu fiz, mãe, eu preciso te falar alguma coisa. Ela falou, fala, Priscila, e ficou segurando na porta. Minha mãe é bem enérgica. Ela fez, fala, Priscila. Eu falei, mãe, eu preciso te contar um problemão. Ela falou, vai, fala. Eu falei, mãe, eu tô grávida. Ela falou, hã? Ah, é? Isso aqui foi a expressão dela. Hã? Ah, é? Eu falei, mãe. E ele foi embora, fugiu, eu não sei onde ele tá. Ela fez assim, amanhã a gente conversa porque eu tô voltando pro meu plantão, só vim buscar uma roupa. Fechou a porta. Falei, meu Deus, acabou a minha vida. Coloquei minhas roupas tudo dentro de sacolinhas de mercado. Porque eu sabia que 8 horas da manhã ela ia voltar e ia falar, pega suas coisas e vai embora. Aí deu 8 horas, minha mãe não chegou. Eu falei, meu Deus, né? Aí deu 9 horas, minha mãe chegou. Quando foi 9h17, eu não esqueço porque é marcado isso na minha vida. Minha mãe entrou em casa e ela fez assim, filha. Primeiramente, ela colocou a mão na minha barriga. E ela falou assim, primeiramente, eu já amo esse neném que tem aí. E eu abençoo você e ele. E ela me deu uma roupinha de neném para selar isso. E isso para mim, gente, foi como ver Deus, sabe? Não desistindo da minha vida. E tudo mudou. Deus fez coisas assim tão lindas comigo nessa gestação. Acompanhou. E eu ganhei tudo do bom e do melhor. Eu tive uma gravidez maravilhosa. Fiquei enorme de gorda. Fiquei uma gravidez muito bonita. E quando a Luísa nasceu, dia 13 de março de 2003, foi numa quarta-feira, 8 horas da noite. Data da Letícia e da Karine. Com 20 anos de diferença. Ela nasceu linda, bem cabeluda, gordona, coisa mais linda. E foi aí que eu descobri que Deus queria me dar um amor verdadeiro. Porque ela não ia me trair. E eu também não ia trair ela. E até hoje, eu vejo a Luísa com 17 anos. Eu vejo uma menina pura. Eu vejo uma menina sadia. Nunca se corrompeu. Nunca ninguém encostou a mão nela. Então, cada data de aniversário dela, eu lembrava da minha data. Eu fiz, Deus, obrigada. Ela venceu esse ano. Ela venceu esse ano. Ela venceu esse ano. E hoje a minha filha tem 17 anos, vendo faculdade. E hoje ela tem um lar. Porque a melhor parte eu deixei agora. Depois, quando a Luísa já tinha 3 anos, eu conheci o verdadeiro homem da minha vida. Que é o meu marido lindo, que eu chamo ele de vida, porque ele me trouxe vida. Ele me trouxe. E hoje nós temos uma família formada. Nós temos 12 anos de casado. Nós temos mais 2 filhos. E como Deus me vê uma pessoa tão especial, Ele me deu 2 filhos especiais. Porque além da Luísa, eu tenho o Miguel, de 6 anos, que tem síndrome de Asperger.
é um autismo leve, mas que requer muitos cuidados, né? Muito carinho. Ele precisa de muito carinho. E agora, o Senhor também me proporcionou cuidar com mais atenção do Samuel, que está no estado de gagueira. Assim, ele começou do nada, ele não teve nenhum susto, ele não teve nada. Mas isso só me faz entender que eu sou especial. Porque o Senhor dá pessoas especiais para pessoas especiais. Né? Então hoje assim eu sou digna, eu me sinto digna. Eu sou filha amada, honro minha mãe que nunca desistiu de mim. E sou mais honrada ainda porque eu não desisti de mim. Aleluia. Sou eu, Priscila. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é a situação da tua casa e da tua família. Talvez seja parecida com a da Priscila, não é? Mas tem um louvor que as meninas vão cantar agora que fala que aos cheiros das águas brotará. E que a água fala de cura. E Deus pode curar. Às vezes você está na sua casa e tem uma história difícil familiar e precisa de cura. E Deus pode curar. E depois nós vamos ver um testemunho muito lindo também, né? Mas vocês vão adorar o Senhor com esse cântico, amém? Para o perdido, como árvore brotado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Teus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. O Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão.
seus frutos e viverá. Aleluia. Meu testemunho é lindo, né? A Pri contou uma história bem forte, né? Contive aqui as lágrimas porque a gente não sabe o que o outro passa, né? E diferente da história dela, eu tive um lar, graças a Deus, muito forte, respaldado no Senhor, com pais que nos levaram para os pés de Jesus. Então, desde criança, eu tive boas referências, né? E isso é uma bênção e é um privilégio, nascer dentro de um lar cristão. E vendo os meus pais, aprendi com minha mãe que devia ser uma boa esposa e uma boa mãe. Então, eu cresci querendo ser uma boa esposa e mãe, né? Eu, assim, no meu ideal de vida, era isso que eu queria. Então, a profissão, os objetivos outros eram abaixo disso. Meu sonho sempre foi ser mãe e ter um marido bom, um servo de Deus. E nas duas histórias eu tenho um testemunho forte para contar, né? Porque meu marido veio de uma forma assim também sobrenatural. Mas hoje nós vamos falar de mães, de filhos, então vou me ater à minha filha. Eu casei com 21 anos, nova, mas o meu sonho era casar. E quando eu conheci o meu esposo, para mim não tinha sentido esperar muito tempo, namorar muitos anos, até porque Deus mandou um homem já pronto. Ele já tinha emprego, ele já tinha se formado, então não fazia sentido esperar muito tempo, né? E quando eu o conheci, a nossa ideia era nos casar com 3 meses, mas meu pai me segurou, falou assim, calma, né? Vai com calma, né? Tem que fazer as coisas, planejar e tal. E eu obedeci meus pais e eu esperei, mas com 21 anos eu casei. E nós fizemos um acordo, eu e ele, que nós íamos ter filhos depois de 5 anos de casado. Porque aí a gente ia estruturar nossa casa e, né, ele estava crescendo na profissão dele. E eu topei, vamos esperar os 5 anos. Mas quando a gente fez 3 anos de casado, no aniversário de casamento, ele falou assim para mim, porque ele sempre soube que eu quis ter filhos, né? Se pudesse ser já logo, para mim estava ótimo. Aí ele falou assim, eu acho que agora a gente já pode engravidar, com 3 anos de casado. Aí eu falei, Ele disse, a gente já tem casa, já tem carro, já estamos estabilizados financeiramente. Então, tá faltando só um filho dentro da nossa casa. Eu falei, legal, então vamos, né, batalhar. E aí, eu lembro de falar com o meu ginecologista que me acompanhava, que a partir de agora eu ia ter filho, e a gente planejou ter filhos e tal. E aí ele falou assim, tem quanto tempo que você toma anticoncepcional? Eu falei assim, tem 3 anos. Ele disse, olha, então se prepara porque pode ser que demore um pouco, porque muito tempo com hormônio no organismo, pode ser que demore. Então tá. Aí passou 6 meses nada, passou 1 ano nada, e a gente achando que a culpa era do anticoncepcional, né? Da pausa, né, do anticoncepcional. E aí passou mais 1 ano e 6 meses, passaram-se 2 anos, aí nós começamos a ficar preocupados. Aí ele falou assim para mim, eu morava em Caldas Novas, e Caldas Novas naquela época era uma cidade com pouca estrutura de hospital e especialidades, né? Aí ele falou assim, vai para Goiânia e faz uma videolaparoscopia lá, porque eu estou desconfiada que você está com endometriose. E era uma doença pouco falada naquela época. Hoje ela já é mais comum, mas naquela época era pouco falado. E aí eu não quis ir para Goiânia porque pensei comigo, vou para Goiânia fazer uma cirurgia, não conheço ninguém, vou para São Paulo, porque minha tia morava aqui em Sorocaba. Aí eu liguei para ela, posso? Pode. Aí vim aqui para Sorocaba, fiquei na casa dela uns dias para vir no médico aqui. E aí quando ele foi me examinar, ele falou assim, olha,
eu vi que seu médico pediu, mas você é muito nova para fazer uma cirurgia. Vamos tentar outros métodos e tal. E com isso, eu protelei. A gente foi, tentando outras maneiras, fazendo uso de hormônios e não sei o quê, e nada deu engravidar. Aí passaram-se mais uns 3 anos, quando eu mudei para Cuiabá. Aí lá eu comecei a sentir muitas dores. Aí já eram sintomas da endometriose mesmo, né? E eu sofri muito, porque na minha cabeça era cólica. Mas só que não. Aí eu passei por uma cirurgia que durou 6 horas. Estava bem complicado o negócio. Mas tudo bem. Falei para a médica assim, agora que eu fiz a cirurgia, eu consigo engravidar? Aí ela falou assim, olha, você precisa tomar umas injeções na barriga. Eu tenho pavor de injeção, mas é pavor. Hoje eu já melhorei, mas naquela época era pavor, né? Aí eu falei pro meu esposo assim, filho, eu não vou tomar essas injeções, não. Se o Senhor quiser me dar um filho, falei bem assim para ele vai me dar sem eu tomar as injeções, porque eu não vou tomar essas injeções. E não tomei. Que teoricamente era o segundo passo para poder engravidar, né? Pós-cirurgia e tal. Mas eu não quis tomar por medo. E aí passou o tempo, começou a piorar de novo, e eu nada de engravidar, e eu orava. E eu falava, Senhor, mas... Porque próximo de quando eu casei, nós tínhamos uma irmã na nossa igreja que um dia teve uma visão comigo, sentada na escada da minha casa lá de Caldas Novas, com uma bebê no colo. E ela falou assim, Catherine, era uma menina, porque ela estava com uma manta rosa e não sei o quê, você estava segurando no colo uma menina. Aí ela falou assim, e não foi um sonho, foi uma visão, o Senhor me deu uma visão. Então, eu sempre lembrava dessa visão dessa irmã. E eu falava, Senhor, se o Senhor me viu com uma filha no colo, eu não entendo por que eu não consigo engravidar. Né? Eu não acho que eu tenho, porque na minha cabeça eu não tinha que passar por processos humanos para engravidar. Na minha cabeça, se eu precisasse, se o Senhor quisesse me dar um filho, Ele me daria porque Ele quer me dar. E não porque eu faço algo para Deus me dar. Na minha cabeça eu pensava assim, né? Aí eu mudei aqui para Sorocaba. Aqui em Sorocaba eu também, quando vim para cá, estava num estágio bem ruim da endometriose de novo. Sofria bastante. Aí passei por uma outra cirurgia. E aí o médico que fez a cirurgia, no olhar dele, ele falava para mim, você não vai ficar grávida, né? Ele não falou isso com palavras, mas falou com o olhar. E aí eu falei para o Expedito, falei, olha, vamos procurar um médico para fazer inseminação artificial? Aí ele falou assim, mas é caro. Eu falei assim, tá, mas vamos ver como é. Né? Vamos lá fazer uma consulta e entender como é esse processo. Aí nós fomos num médico muito reconhecido aqui em Sorocaba. E aí ele falou tudo o que tinha que fazer, como que eram os processos. Tinha as benditas das injeções. Aí aquilo já me deixou amedrontada. Aí eu lembro que quando eu saí do consultório, eu falei para o Expedito assim, não é isso que Deus quer. Aí ele falou assim, você está com medo das injeções? Eu falei assim, também, mas eu não sinto paz no coração. Não é isso que o Senhor tem para nós. Eu não sei o que é. Aí a minha irmã, depois de um tempo, começou a falar sobre adoção. Ela falou assim, e por que vocês não adotam então? Aí eu já tinha pensado nisso, mas não sei, parece que isso não sei explicar. É uma coisa que depois, com o tempo, você entende melhor, mas no primeiro momento é uma coisa que a gente não quer. Sabe assim? E a igreja orava por você, por adoção. E a igreja, pois é. Quando nós orávamos por você. Aí a senhora me procurou um dia e falou assim para mim, Catherine, existe uma mulher assim, que teve, acho que ela teve gêmeos, não foi isso? Foi. Ela teve gêmeos e ela tá procurando uma mãe, né? E eu lembro que essa conversa que você teve comigo naquele dia me despertou algo a mais no coração sobre esse assunto. Mas antes de você falar isso para mim, eu tinha ido na ação social, vara da família, né? Para assistente social, para entender como que funciona o processo de adoção. E aí
ela fez uma entrevista comigo, me perguntou quais as minhas intenções e tal. Aí ela falou assim, ó, leve esses documentos para casa e aí junto com seu esposo você preenche, traz essa lista de documentos e tal e tal e tal. Fui para casa com aquilo, nem abri para ver o que era. Cheguei em casa, chamei o esposo para a gente preencher a ficha. Gente, é horrível preencher aquela ficha, porque assim, lá pergunta, está disposto a filhos com deficiência, sabe, essas coisas assim que você não consegue, porque se você vai engravidar, você não escolhe filho, não é verdade? Você não fala assim, você pede a Deus, Senhor, eu gostaria que meu filho fosse saudável, fosse normal e tal. É lógico, é óbvio que a gente pede isso, mas você não escolhe, ele vem, né? E quando nós olhamos aquela ficha que a gente começou a preencher, aquilo apertou imediatamente no meu coração e no dele. Eu olhei para ele e estava com o olho cheio de lágrimas. E o meu coração estava dilacerado, porque eu não sabia o que responder. Porque ao mesmo tempo que tudo bem, eu aceito. Aí eu paro para pensar, meu Deus, eu aceito. E aí, como é que eu vou fazer? Sabe, é uma coisa louca. Quem consegue preencher aquilo é corajoso. É corajoso. Mas aí eu virei para o Expedito e falei assim para ele. Falei, olha, não é isso, não é assim que Deus quer. A partir de hoje, eu lembro que nós falamos dessa maneira. A partir de hoje, se o Senhor quer que a gente adote, Ele vai mandar um filho. Não sei como, não sei de que jeito, mas Ele vai mandar. Se o Senhor quiser que eu engravide, Ele vai fazer eu engravidar. Eu não vou passar por processo, não vou passar por procedimentos humanos, médicos, não vou. Eu falei, Senhor, eu coloco isso diante do Teu altar. Não quero assim, eu não quero. Se o Senhor quer me dar filhos, se a sua promessa é essa, então o Senhor manda. Falei assim. Aí foi quando, nessa época aí mais ou menos, a senhora me procurou, eu comentei com ele, ele ficou meio assustado e eu não me lembro do desfecho dessa história, se a pessoa desistiu de doar as crianças. Já foram adotadas logo. Ou já tinham sido adotadas. Eu sei que o negócio não foi para frente, né? Mas despertou o desejo e aquilo deu uma coisa gostosa, né? Aí, tempos depois, não sei dizer data certinha, mas tempos depois, a minha irmã me ligou. Eu estava em casa lavando louça. Como você lembra do dia e da hora que sua mãe chegou em casa, eu também lembro dos detalhes assim. A minha irmã me ligou e falou assim, Catherine, a nossa parente, ela está grávida, mas ela está querendo tirar o filho. E aí a irmã dela me ligou perguntando se você não gostaria de ficar com o bebê. Eu lembro que eu levei um choque. Eu estava lavando louça, eu parei assim, soltei a louça, que eu lembro que eu estava com fone de ouvido, lavando louça, falando com ela. Eu falei assim, como assim? Ela quer tirar o neném, mas ela sabe que vocês estão aí tentando achar alguém para... Não, ela não sabe, mas se você falar que quer, a gente corre e fala com ela para ela não abortar. Aí eu falei assim, então eu quero. Eu falei desse jeito. Né? Para tipo assim, não vamos abortar, né? Sem falar com o Expedito. Ela falou assim, mas você não tem que falar com o Expedito? Eu falei, tenho. Peraí que eu vou ligar para ele. Aí eu liguei para ele e falei rapidamente a história. Aí ele falou assim, mas a gente não tem estrutura para ter um filho agora. Eu falei, Expedito, isso aí são outros 500. Ela tá querendo tirar o neném. Você vai ter coragem de falar não? Aí ele disse, claro que não. Claro que não, falar não, né? Aí eu falei, então vou falar para a Noemi que a gente aceita. Se ela realmente quiser dar, a gente aceita. E aí, eu tenho uma amiga muito querida nesta igreja, que ela era minha vizinha. E eu falei com ela, falei assim, você acredita que a minha parente está querendo desfazer do neném e tal? E aí ela falou assim, Catherine, mas é de Deus para sua vida, Deus mandando um filho para você, né? Aí caiu a ficha, sabe? Porque aí eu me toquei, né? Que aí é filho. Eu estaria, né, cuidando de um filho. E aí eu imaginei que ela ficou grávida naquele período, mas ela já estava grávida há mais tempo. E menos de 3 meses a minha irmã me ligou de novo. Porque assim, eu deixei as coisas andarem, sabe? Eu não fiquei ligando, não fiquei perguntando, eu deixei acontecer.
Tipo assim, tá bom, então se ela ficou grávida, daqui 9 meses vai aparecer neném. Então eu pensei, eu tenho 9 meses para me organizar. De repente a minha irmã me liga. A neném nasceu. Aí eu fiquei sabendo que era uma menina e que tinha nascido. Aí eu falei, como nasceu? Mas ela não ficou grávida agora? Não, ela já estava de 6 meses. Ah, mas e aí? Ela, você tem que ir lá no hospital buscar ela. Eu falei, não, mas eu não posso ir lá no hospital. Não é assim que funciona. Né? Eu não posso simplesmente chegar lá no hospital e falar, eu vim buscar a neném de fulana de tal. Aí ela falou assim, é verdade. Vamos então entender, né, como é que faz. Aí foi quando nós contamos para a igreja, ou algum tempo, uns dias antes disso. E aí a igreja começou a orar. E naquele dia que a minha irmã me ligou dizendo que a neném tinha nascido, foi no finalzinho do dia. Quando foi, acho que, sei lá, 10 horas da manhã do outro dia, eu já tinha todo o enxoval. Todo o enxoval. Na minha casa, eu fiz as contas outro dia, deu 10 horas de período, né? Em 10 horas, eu recebi tudo doado. Eu não comprei nada. Eu recebi tudo. Inclusive, todas vocês que estão sentadas aqui, doaram, né? Me ajudaram nesse enxoval. A Karine, ela ligava, Kedri, consegui uma banheira. Kedri, consegui... Ela, a Fabrina, nossa, foi uma coisa assim... do céu, foi um negócio, eu nunca tinha passado por uma experiência assim, sabe? Da unidade da igreja, né? Não só na oração, mas na ação propriamente dita, né? É que igreja é família, né? E foi mesmo, foi um ato de família mesmo. E aí o conselho tutelar me ligou e falou que no dia seguinte eu precisaria estar lá em São Paulo para buscar a neném. E aí eu fui. Porque como eu sou parente, teoricamente o processo seria mais fácil. Aí cheguei lá, fui com a minha irmã até São Paulo. Cheguei lá no conselho tutelar. A neném não tinha chegado ainda. Eu estava com o coração assim. Eu tirei foto antes de sair de casa, do lado de banheira. Não deu tempo de arrumar. As coisas... Tinha fralda assim, ó, subindo na sala, lá no meio da sala da minha casa. Eu não tive tempo de me organizar, né? Mas estava numa alegria assim imensa. Aí quando eu cheguei lá, ela pediu para eu apresentar um documento provando que eu era da família. Só que nós somos parentes mais distantes, de segundo grau, né? E aí o meu sobrenome do meu pai não bateu com o sobrenome da família dela lá. E aí teve aquele impasse. Aí a moça falou, não, mas pode ir levar ela para Sorocaba. Chegando lá em Sorocaba, você dá continuidade, porque eu tinha outros documentos que provariam, né? Aqui em casa. E lá em Sorocaba você continua. Beleza, peguei a neném, que aí nesse meio tempo ela chegou. Peguei a neném, pus no carro, tinha bebê conforto, que eu ganhei. Pus ela era assim, ó. Desse tamanhozinho. Tamanho do meu braço. Não inteiro, a metade dele. Pequenininha. E tava frio, porque foi no mês de julho. Tava só a carinha assim de fora. E um pedacinho da mãozinha dela assim para fora. E aí sentei ela lá. Minha irmã arrumou ela. E eu terminei de ver as coisas. E entramos dentro do carro para sair. Aí a oficial bateu lá na janela do carro. Com uma cara espantada assim. E falou assim, você não vai poder levar ela. Falei, como assim não vou poder levar? Porque o promotor já pediu o acolhimento dela para o abrigo. E aí, meu chão, eu perdi o chão. Eu tremia tanto que eu não conseguia respirar, de tão nervosa que eu fiquei. E aí ela falou para mim que eu tinha que era para eu correr. Ela olhou na hora e falou assim, corre, vai lá no promotor que de repente você ainda consegue levar ela. Fui até o promotor, ele me atendeu, mas ele não deixou eu levar. Ela de fato foi para o abrigo. E para eu poder resumir um pouco mais a história, porque eu sou muito detalhista, gosto de contar os detalhes, porque eu vejo Deus nos detalhes, e aí eu gosto de ficar contando os detalhes, mas eu vou resumir. Eu sei que ela foi para o abrigo, e aí a igreja... Aí quando eu voltei para casa, só para contar esse detalhe, eu tive uma sensação de aborto, de ter perdido um bebê. E naquela noite minha sogra ainda faleceu.
né? Então aconteceu, na minha cabeça eu tive 2 perdas, 2 mortes no mesmo dia, né? E eu recebi muitas mensagens de apoio e de não desista, não desista. Deus está nesse negócio, não desista, vamos continuar orando. E juntamente com a igreja, essa família que eu amo, nós oramos por 1 ano e 1 mês. Ela ficou no abrigo 1 ano e 1 mês. Por causa de trâmites legais, por causa de confusão, um monte de coisa que poderia ter se resolvido de uma maneira tão simples. Mas Deus quis assim, né? E aí chegou o dia de eu buscar minha filha, né? A gente foi até lá na justiça, lá conversar, né, com o promotor, e aí ele deu a guarda dela para nós. E hoje ela veio para casa com 1 ano e 1 mês, e hoje ela está conosco já há 3 anos, vai fazer 4 agora. Ela vai fazer 4 anos agora. É uma menina linda, saudável, não tem problemas, porque assim, a gente orou muito para que não viesse com problemas, com maldição, né? Porque a mãe dela, infelizmente, a mãe biológica, né, teve ela em condições do mundo. Então, pedi muito a Deus para que o Senhor aguardasse, e o Senhor aguardou. Amém. E hoje eu sou uma mãe realizada, né? O Senhor me deu a filha que Ele prometeu. Amém. Amém. Nunca é tarde, né, para ser mãe. A Karine também tem um testemunho. Eu sei que as mulheres falam bastante, mas ela vai contar testemunho. Mas você que está nos ouvindo em casa, entenda que nunca é tarde para a gente poder sonhar. Deus ouve nossos sonhos, né? Vocês vão louvar o Senhor com isso, e a Karine vai dar dando o seu testemunho também, né? Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar num olhar de uma criança, do sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, do sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles
tarde pra sonhar. Não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois não é tarde para se sonhar. Amém, irmãos. Eu já estava me emocionando, né, aqui com os outros testemunhos. Eu tive a oportunidade de presenciar um pouco, né, ali, de alguns momentos ali da Priscila, ali também da Catherine, né? E eu tenho também algo para falar. Né? Assim como elas, eu também sonhava em ser mãe. Né? Eu casei, queria ter filhos também, era algo que eu desejava muito. Mas assim que eu casei, eu quis esperar, né, um tempo também para estabilizar. E logo que, assim, nós estávamos casados, eu e o meu marido, assim, com 6 meses, ele recebeu uma palavra, né, na igreja que nós frequentávamos, que nós teríamos um filho, que iria trazer alegria para o nosso lar. E nós achamos estranho. Eu lembro, assim, que as pessoas olhavam do tipo, você já está grávida? Eu falei, não, ainda não estou, né, assim, tentando, não estou querendo no momento. Mas, né, assim, amém. E eu falava, uma criança para trazer alegria. Mal sabia o que o Senhor tinha para a minha vida. Passou-se alguns anos e nós falamos, agora é o momento, né? Depois de uns 2 anos de casados, vamos começar a tentar. Começamos a tentar, eu já tomava remédio anticoncepcional também já há um tempo. E os médicos falavam, tem que esperar um pouquinho, geralmente uns 6 meses, né? Demora mesmo. E passou 6 meses. Passou 8 meses, passou 10 meses e passaram-se 2 anos e eu não engravidava. E daí nós descobrimos que eu tinha uma síndrome e eu tinha muita dificuldade para ovular. Então eu não conseguia, o meu óvulo ele não conseguia sair dos meus ovários e muitas vezes ele nem não ovulava, eu simplesmente não ovulava. Troquei de médico várias vezes, muitos deles falaram que ia ser bem difícil eu ter um filho, mas eu nunca perdi a minha esperança, né? Eu falava, não, o Senhor ele vai me dar um filho, porque eu lembrava daquela promessa. E eu fui no último médico, que foi um médico que me acolheu, e ele falou, para tudo, porque eu já cheguei chorando, porque tinha passado em tantos outros, né? E ele falou, para, nós vamos caminhar 6 meses e nós vamos ver como que vai ser. E durante esses 6 meses eu ovulei muito pouco. Né? Então já é difícil, né? Ovulando, e tem a probabilidade. Não ovulando, então eu nunca sabia se eu ia ovular, se não ia ovular. E até o dia que ele chamou eu e o Fábio e falou, olha, nós vamos fazer uma tentativa com uma medicação bem forte. Pode ser que venha, né, com dificuldades, deficiências a criança. Pode ser que mesmo assim você não consiga. Essa medicação a gente pode fazer uso apenas por 3 meses. Mas eu quero deixar bem claro para você. Passado esses 3 meses, eu já indico para vocês inseminação. Porque é muito sofrimento todo mês. A Karine ficar querendo, desejando e não ter. E assim vocês poderiam ir para a inseminação. E eu lembro que aquele dia eu saí daquele consultório. Eu falei, o médico está dizendo não. Mas o meu Deus do impossível, Ele vai fazer. Eu não tenho nada contra, né, inseminação, procedimentos. Mas não era algo que estava no meu coração e nem... E nós fizemos, né, o procedimento ali dessa medicação, eu tomei, né, os hormônios necessários ali. E no primeiro mês eu engravidei. Parecia sonho, irmão. Então, assim, nós ficamos muito felizes porque o nosso filho estava vindo, né? Mas eu senti algo de mim que ia ter dificuldade. Até comentava com a pastora, eu falava, Deus... Ele me impulsionava a orar por aquela criança, orar por aquele filho. E eu falava, Senhor, mas por quê? O que vai acontecer de errado? Eu já sentia algo no meu coração. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos avisa.
E com 17 semanas, logo após eu descobri o sexo, né, que era um menino, Daniel, eu tive um sangramento e eu fui pro hospital desesperada. Cheguei ali, era feriado, meu médico não estava em Sorocaba, enfim. E nós conseguimos descobrir logo após que eu tinha tido um descolamento da placenta. E o meu médico, ele veio e falou, olha, é um descolamento grande, mas nós vamos conseguir. Não vamos desistir, Karine, né? Você vai ficar de repouso. Eu lembro que eu fiquei 3 dias muito mal, assim, muito triste. Eu não acreditava, né, que eu estava passando por aquilo. E o sangramento só aumentava muito. E eu falei, meu Deus do céu. E passados-se 4 dias, o Senhor falou comigo. Foi uma das únicas vezes que o Senhor falou comigo audivelmente. E Ele falou, entrega esta criança. E eu lembro que eu falei, não, Senhor, não quero entregar. Porque ali está todo o meu esforço. Tudo que eu queria está ali. Ele falou, Karine, eu posso tirar de você, mas eu quero que você me entregue. E eu entreguei. Eu lembro que eu virei para o lado, né? Minha mãe estava de acompanhante. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu sei que vai ter um cordeiro, né? Entreguei aquela criança. Na mesma hora tive o rompimento da minha bolsa, né? Então, com 17 semanas, eu tive a ruptura prematura da bolsa. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu achei que era um sangramento maior. Minha mãe falou, não se preocupe agora. Eu sei que daí chamam as enfermeiras. E era o líquido. Ela falou, não, mas saiu pouco líquido. Fomos ver. Foi fazer ultrassom. E não tinha uma gota de líquido. Não tinha mais nada. E daí meu médico, ele falou, não vou falar com a Karine. Vou falar com o marido, né? A situação é a seguinte. Sem o líquido, né? O corpo dela vai entender e vai precisar expelir a criança. Então, vocês... Ou a criança vai morrer ali dentro, em 48 horas, ou ela vai entrar em trabalho de parto em 48 horas. Simples assim. Eu poderia, né, assim, ajudar com um procedimento assim, para expelir. Uma criança, um feto, né, de 17 semanas não vai sobreviver, mas eu sou cristão, então eu não vou pôr a mão. E o Fábio, não, ninguém vai pôr a mão. Ninguém ia pôr a mão. E passou um dia, passou 2, às 48 horas, passou 3 dias. No 5º dia, meu médico falou, essa criança está sobrevivendo, sem líquido, sem espaço. Eu vou precisar achar uma maneira de ver como que a gente vai fazer com isso. E ele começou a ver as possibilidades que eu poderia, sim, levar uma gestação bem delicada, de total repouso, sem líquido, né, assim... até mais ou menos 22, no máximo 25 semanas, para ele nascer prematuro. Mas muito provavelmente ele ia nascer com deficiência física, porque não tinha espaço para crescer. Mas eu queria aquele filho, né? E então eu comecei a crer muito. Eu falei assim, o Senhor, Ele vai fazer. Eu fiquei hospitalizada por 20 dias, em repouso absoluto, né? Eu falava que a gente começa a dar valor para pequenos detalhes, como o sol, o dirigir, o caminhar, porque eu não podia fazer nada disso. Eu via o sol pela janela. Eu não podia ir ao banheiro, né? Eu tive várias irmãs que se revezavam para ficar comigo ali no hospital, né? Porque eu tinha que ter acompanhante o tempo todo. Só que com 20 dias, eu estava muito cansada. E eu lembro que naquele dia eu já nem quis jantar. Eu estava sentindo algo no meu coração. E depois de 20 dias, com a criança viva, crescendo, eu entrei em trabalho de parto. Então, com 20 semanas, eu entrei em trabalho de parto. E quando o Fábio, né, o meu marido, ele foi avisar as enfermeiras que eu estava sentindo dor, e elas falaram, a Karine não é de reclamar, então ela deve estar entrando em trabalho de parto. E eu já estava praticamente já com uns 10 centímetros de dilatação, e eu tive ali o parto, a criança nasceu, viva, né? Mas assim, a placenta não saiu, então eu ainda tive que tomar uma RAC, foi bem delicado ali. Só que no momento que a criança faleceu, eu senti o meu coração doer tremendamente. Era como se um pedaço de mim saísse, como se meu sonho tivesse se esvaindo ali. E eu voltei para o quarto e o Fábio falou, ele
não sobreviveu, né? Mas vai ficar tudo bem. Ele tentando me consolar. Eu me lembro que a minha irmã e a pastora foram ali. E ali a gente chorou, né? Uma dor de uma perda. Quem perdeu, né? Sabe mesmo assim a dor que é. E foi muito difícil. Em questão de horas, irmãos, eu já estava ótimo, né? Tinha sido um parto natural. A criança era pequena, tinha 30 centímetros. Eu estava bem, então meu médico não tinha por que ele me assim segurar ali. Ele falou, você pode ir embora para casa. E eu fui embora para casa com a sensação de que eu entrei cheia de sonhos, né? E ali eu saí vazia. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, tinha fraldas, né, que eu já tinha. E eu falei, eu vou doar tudo para minha irmã, que ela estava grávida. E na hora o Espírito Santo falou, não vai. Eu falei, amém. E eu tive meu momento de luto. E no dia 31 de dezembro, eu tive a perda no dia 18 de novembro. Dia 31 de dezembro, na igreja, eu lembro que foi a pior virada de ano da minha vida. Porque eu falei, Senhor, era para eu estar festejando, né, um sonho meu. E aqui eu estou chorando a perda de um filho. E agora eu nem sei se eu posso ter mais. Mas eu lembro a oração que eu fiz. Eu falei, eu não me importo, mas o Senhor sabe, assim, o quanto eu quero ser mãe. Mas, digamos, eu tenho o Senhor. E daqui para frente vai ser diferente. Então tem um versículo que fala muito ao meu coração, que está ali em Hebreus 10, é o versículo 35 e 36. Que diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E o 36 fala, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, ali naquele momento, no dia 31, eu entendi o processo de Deus na minha vida, que eu falo que é um processo. E qual era o processo? Crer na promessa, confiar que Ele poderia fazer novamente, infinitamente mais, né? Ele também, eu precisava fazer o quê? Entregar o meu sonho a Ele. E eu precisava descansar. E esse processo, ele é bem difícil, irmãos, né? Porque eu precisava seguir minha vida, né? Então eu voltei a trabalhar e eu falei, eu vou voltar à minha vida, né? Passou esse dezembro, voltei a trabalhar com força total. Eu lembro que a minha gerente falava, não é melhor você esperar um pouco? Eu falava, não, eu quero voltar a trabalhar, voltar à minha rotina. Voltei para a academia. Eu lembro que minha mãe falou, mas você vai engravidar logo. Eu falei, eu não sei se é logo, se não é. Eu vou alimentar o sonho no meu coração e eu vou esperar. Irmãos, isso foi dia 31 de dezembro. No dia 23 de janeiro eu estava grávida. Novamente, né? De uma maneira assim, sem precisar de nenhum procedimento, sem precisar de nada. E eu estava grávida daquele que ia trazer alegria para o meu lar. Porque o meu lar, ele estava em luto, né? Então estava se cumprindo uma promessa que o Senhor me fez quando eu estava casada há 6 meses. Ali eu já estava passando já para 3 anos de casamento. E ali eu achei que assim, ia ser tudo tranquilo nessa gestação. Mal sabia eu. Logo com 12 semanas, uma irmã chegou para mim e falou, olha, vou te dizer algo que Deus falou no meu coração. Eu falei, meu Deus. O que Deus te falou? Que não caiu uma folha da árvore sem a permissão dele. A sua gravidez não vai ser de ansiedade, embora você esteja ansiosa para carregar essa criança. Vai ser de medo, mas persevere. Naquele mesmo dia, eu tive sangramento. Eu lembro que eu tive o sangramento, na hora eu pensei. Eu falei assim, eu estou perdendo de novo. Eu estava marcada pela dor, né? Pela dor da perda, de todo aquele trauma que eu tinha vivido. E na hora o Fábio falou, mas Deus acabou de falar contigo. Poucas horas atrás. Eu falei, é verdade mesmo. Eu lembro que eu fiquei em repouso e a escola bíblica daquele domingo era sobre o medo, né? E ali eu entendi que o que Deus queria era muito mais do que me dar um filho. O Senhor, Ele queria me restaurar. O Senhor, Ele queria me curar. O Senhor, Ele queria me libertar. Para que hoje eu pudesse estar aqui
para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas, né? Então foi uma gravidez marcada com muitos sangramentos, mas eu sabia que o Bruno ia chegar, né? E no dia 12 de outubro de 2013, antes mesmo de completar 1 ano da minha perda, o Bruno chegou, saudável, lindo, e está aí, né? Adorando o Senhor, e eu glorifico o Senhor. Então hoje eu estou aqui porque essa é a minha história da minha gravidez, né? Mas o que você tem que entregar, confiar, né? E descansar no Senhor. Hoje o Senhor, Ele nos fala para perseverar, não é verdade? Temos que perseverar. E temos a Letícia, né, aqui, que ainda não é mãe. Ouvindo essas histórias, difíceis, né? Como será que, né, a cabeça dela, ela ir casada? Como que seria? Né? O que você está pensando disso, Letícia? Engraçado que quando a minha mãe me chamou para vir aqui falar, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar lá, né? Por que ela me chama? Você fala um pouco assim, porque tem muitas meninas na igreja, moças, que querem ter filhos. E eu quero muito, sempre falei pro Juans, queria muito ter 2, na verdade. E essa semana, foi semana passada, eu saí com ele para caminhar, só ele. E eu falei para ele o que a minha mãe falou para mim falar aqui, eu tinha falado para ele. Luan, será que a gente coloca um filho no mundo? Porque tá tão difícil. Da pandemia, e a gente vê assim, acho que Jesus está voltando, eu creio. Será que é de Deus? É porque a gente tem mais ou menos 1 ano que a gente tem o desejo de ter um filho, a gente tem se preparado, guardado dinheiro. E eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Né? E quando a minha mãe me falou isso, para mim vir aqui falar, Deus falou para mim, eu quero te dar um filho. Sabe por quê? Porque através dele, que vai continuar o legado que eu deixei para você. Eu sei quanto o Senhor tem abençoado a minha vida. E eu quero que essa criança abençoe outra. Que até quando Jesus voltar, Ele vai estar agradando o Senhor. Amém? Tocando vidas, abençoando vidas. Então eu quero falar para você, que ainda não tem um filho, persevere. Né? Não sei como vai vir, se vai vir natural, se vai ser adotado. Eu não sei. Mas eu sei que eu vou ter 2 filhos. Porque o Senhor vai me dar. Amém? E vai ser um homem e uma mulher de Deus, usado por Deus para impactar essa geração. E nós sabemos que nós estamos aqui compartilhando, mas tem pessoas na sua sala também. E tá vendo assim, mas que culto mais estranho, né? Hoje, esse culto da Ibarre, né? Mulheres contando tantos problemas, né? Quanta dificuldade para engravidar, não é mesmo? Eu e o pastor Jorge, então, quando nós casamos, ele tinha 33 anos, então ele queria logo um filho. E nós perdemos o primeiro filho. E aí a Letícia veio para trazer alegria, que Letícia representa alegria. E a gente fala assim, mas as pessoas têm filhos, né? Tem tanta gente que engravida tão fácil e a gente é tão difícil ter um filho. Mas quando a gente vê na palavra de Deus, é Deus que abre a madre, é Deus que faz a obra, tudo é Deus que faz. Então para você que está em casa, para cada uma de nós, e você tem a tua história, né, de sofrimento. Depois eu perdi outro filho antes da Letícia e do Jonas. Depois veio o Jonas, e o Jonas significa dádiva de Deus, né? Então família é algo que está no coração de Deus. Por isso que nós queríamos fazer essa noite, uma noite muito especial para você que está na tua casa, para você entender que família é sonho de Deus, é projeto de Deus. Se você está pensando em ter filho e está com medo, não tenha medo. E aqui as mulheres são todas emocionadas, porque ser mãe é maravilhoso, mas ser pai é maravilhoso, e ser filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. E
E eu queria encerrar essa noite, não é mesmo, com um versículo, e as meninas vão cantar ainda para encerrar, e nós vamos orar para você que está em casa. Mas lá em Isaías 49, versículo 15 e 16, diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Porque eu te gravei nas minhas mãos e nos teus muros estão sempre diante de mim. O Senhor está sempre olhando para nós. Eu quero dizer para você que está aí sentado e para cada uma de nós, sabe que maternidade é a coisa mais linda do mundo. Mas nessa noite esse culto é para a família. É para o pai, é para a mãe, é para o irmão, é para o filho. E nesse texto, Deus, por isso que nós vamos cantar este cântico, né, que diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Antes que existisse mãe, Deus já existia. E o amor de Deus, sabe, quando a gente fala de um filho, de uma perda, de uma adoção de filho, é coisa tremenda. Mas Deus se compara que Ele tem um amor maior do que um amor de mãe. Sabe, todo esse amor, esse culto de amor que está tendo hoje aqui, não se compara ao amor de Deus por nós. E a Bíblia diz que, mesmo que uma mãe se esquecer, né, como a mãe da Emily deixou ela, Ele nunca vai se esquecer de nós. Não dá para Ele se esquecer de nós. Não dá para Ele se esquecer de você que está aí. E nós vamos encerrar este culto cantando este cântico. E depois nós vamos orar, encerrando este culto dessa noite. E eu queria que você na sua casa cantasse esse cântico, sabe, junto conosco, para encerrar esse culto, amém? Aleluia, cante todo o seu coração, amém. Tu és poderoso, Deus, grande Senhor. Declare não há outro, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Não há. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Não há. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que
respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós, pra nossa família, pra nossa igreja, pra nossa casa. Oh Deus, Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Declare tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos encerrar o culto desta noite, Senhor, te agradecendo, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai amado, porque o Senhor sempre amou família, porque no céu há uma família. No céu há uma família, Deus. O Senhor sonhou com família. O Senhor ama a família. E nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor deixou aqui na terra a igreja, que é uma família. O Senhor deixou um povo, Senhor Jesus, para ser família. Nós te adoramos por cada lar representado, Senhor, da nossa igreja, que está assistindo esse culto. Mesmo uma pessoa que não congrega na nossa igreja, mas está assistindo esse culto. Pai amado, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu lar. Espírito Santo de Deus, que haja paz. Deus amado, o inimigo tem trabalhado, querido, destruir a família. A família tem sido alvo, Senhor, de Satanás, mas nós repreendemos todo o ataque das trevas sobre as famílias da nossa igreja, sobre as famílias, Senhor, da nossa nação, sobre as famílias estendidas sobre a face da terra, papai. Hoje nós clamamos, Senhor, porque é um dia tão especial, que o Senhor esteja guardando as famílias. Pai amado, que o Senhor possa estar colocando paz entre marido, entre esposa, respeito entre pais com filhos e filhos com pais. Senhor, nós sabemos que essa pandemia tem colocado as famílias dentro dos lares. Pai amado, que seja momento de restauração, de cura. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar curando as famílias enfermas, nos relacionamentos, Deus. Pai amado, esteja sarando as famílias, papai amado, curando, que esse seja um tempo de renovo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Visita cada lar, visita cada casa, visita cada mãe, visita cada pai, cada filho. Pai amado, que haja, Senhor, temor do Senhor. Oh Espírito Santo, é assim que nós encerramos este culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados.